my name is Carlita and welcome to Carlita's Tips. Well, today we are going to study about simple past, que nada mais é que o passado simples, aquilo que aconteceu no passado e não está mais acontecendo. Existem três maneiras de utilizar o simple past, in the affirmative form, negative form and interrogative form. Bom, let's go there. Bom, na forma afirmativa, a estrutura da frase será pronome, o verbo com a sua alteração e o assunto da oração. Mas aí você olha assim, mas que alteração que tem no verbo? Bom, no passado é importante lembrar que todos os pronomes, todos os verbos direcionados a qualquer um dos pronomes sofrerá alteração, seja ele regular ou irregular. Os verbos regulares sofrem alteração de acréscimo de D ou ED ou até mesmo IED no final do verbo. E os irregulares, eles já têm sua modificação pré-escrita, ou seja, você tem que estudá-los, ok? E aprendê-los. Bom, mas quando que eu vou saber que eu tenho que acrescentar D ou ED ou IED? Bom, vamos ver isso. Bom, o D você acrescenta na frase em que o verbo tem terminação em E. Por exemplo, she liked the plan. Ela gosta do plano. She liked the plan. Ela gostou do plano. Você acrescenta apenas o D, ok? Bom, e quando acrescentar ED? Quando o verbo for regular e não tiver terminação em E, então você vai acrescentar ED. Outro exemplo é I work in a big company. Eu trabalho em uma grande companhia. No passado fica I worked in a big company. Eu trabalhei em uma grande companhia. E quando acrescentar IED? Bom, o IED ele será acrescentado quando o verbo tiver terminação em Y. Porém, se antes do Y possui uma vogal, não se modifica, não tira o Y e apenas acrescenta o ED. Por exemplo, o verbo play, vai ficar played. Um exemplo é they played football. Eles jogaram futebol, ok? Quando acrescentar IED, terminou em Y, olha antes do Y. Se houver uma consoante, você retira o Y e acrescenta IED. Por exemplo, cry. We cried for her. Nós choramos por ela. Os verbos irregulares, o nome já fala, eles são irregulares, eles não seguem uma regra, ok? Então, por isso que você tem que estudar e aprender. Por exemplo, eu vou para a escola. I go to school. E no passado, essa frase fica I went to school. Eu fui para a escola. Então, tem essa diferença, ok? The simple past in the interrogative form. Bom, vamos lá. Na forma interrogativa, a estrutura da frase será auxiliar do passado, pronome, verbo sem modificação, pois o auxiliar já estará indicando o passado, ok? Mais o assunto da oração. Um exemplo é Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Bom, tá vendo que o go eu não coloquei o went? Por quê? Não tem essa modificação, por causa que o did é o auxiliar do passado, ele já está demonstrando o passado. Lembrando que o did ele é equivalente ao do no passado, ok? E o did virá antes de qualquer e todo pronome, sujeito, certo? Porque é ele quem faz a pergunta. E claro, não se pode esquecer que numa frase interrogativa se leva no final dela o quê? Uma interrogação. Bom, negative form. Bom, na forma negativa, a estrutura da frase será pronome auxiliar mais negação, que é o not, e o auxiliar do passado, já falei, é o did. Então vai ficar o did not. Ou então na abreviação, didn't, certo? Então vamos lá, a estrutura é pronome mais auxiliar na negação, mais o verbo sem alteração, porque novamente o did já demonstra passado, mais o assunto da oração. Um exemplo é I didn't like the plan. Eu não gostei do plano.
Vocês viram que eu não falei I didn't like it, the plan? Porque o verbo não sofrerá alteração, pois já existe um indicativo de passado no auxiliar, certo? Bom, essa foi nossa aula sobre Simple Past. Obrigada por assistir. Bye, bye!